Olá pessoal, aqui é o professor e consultor Henrique Mascarenhas da GS Educacional e hoje eu vou falar sobre o container compartilhado, como que funciona aí o nosso serviço de container compartilhado. Primeiro passo para quem quer importar qualquer coisa que seja é fazer o planejamento inicial da importação. Então tem que achar um fornecedor que seja confiável no exterior. Se você está querendo importar da China, eu recomendo que você pesquise fornecedor lá no site Alibaba, fornecedor que tem o Trade Assurance, que é a transação garantida, garantia comercial, porque aí você vai ter o site Alibaba que funciona como intermediário em relação ao seu pagamento. Então fica mais seguro você fazer o pagamento lastreado pelo Trade Assurance. Então eu recomendo sempre, se você quer importar da China, pesquisar fornecedor lá no Alibaba que tem o Trade Assurance. Lembrando o seguinte, que hoje a legislação brasileira, ela não permite que você compre de vários fornecedores, junta tudo e faça uma importação única, tá? Tem gente que faz isso, mas está errado. O certo é, para cada fornecedor é um processo de importação separado do outro. Então lembrar desse detalhe aí. Hoje não tem previsão legal para você juntar tudo, fazer uma importação única. Então, uma vez que você pode até pesquisar vários fornecedores lá no site, não tem problema nenhum, entrar em contato com 3, 4, 5 fornecedores, aí você vai perguntar sobre a questão de preço, forma de pagamento, a quantidade mínima que ele vende, outras coisas a mais. Aí você seleciona um fornecedor para fazer a avaliação em cima. Lembrando também que vai ser necessário saber qual o código de classificação fiscal de cada mercadoria, que a gente chama de código NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul. Código de 8 dígitos, porque esse MCM vai definir o que? A carga tributária a nível federal, estadual, se a mercadoria tem algum tipo de licença de importação, algum tipo de restrição. Então, uma vez que a gente tem essas informações básicas, o próximo passo é solicitar para o fornecedor o quê? Uma cotação oficial, isso vai gerar o quê? Uma fatura pro forma, uma pro forma invoice. Essa fatura pro forma precisa conter diversas informações, tem que ter lá os dados de contato do fornecedor, os dados de contato do importador, lembrando que qualquer empresa pode fazer importação, mas para importar com fins comerciais tem que ser com pessoa jurídica, a pessoa física não pode fazer comércio. Tá? Até microempreendedor pode fazer importação marítima, mas tem que ter o CNPJ. Então, essa fatura emitida pelo fornecedor precisa de conter a descrição do produto, o valor unitário, o valor total, o Incoterm, que é o termo de comércio internacional, a forma de pagamento, o prazo de entrega, tem que ter lá a cubagem da carga, a quantidade de caixa, se é o peso líquido, o peso bruto, se puder informar também se a carga é paletizada ou é solta, as dimensões dessa carga, porque o que acontece? Para a gente conseguir levantar valor de frete marítimo, existem várias empresas de navegação que a gente chama de armadores, que eles concorrem entre si. Então existe um grupo de armadores, não são muitos, mas existe um grupo de armadores que concorrem entre si. E aí, para a gente conseguir uma cotação, a gente tem que saber o Incoterm, por exemplo, se for Ex-Works, tem que mandar alguém lá na empresa do fornecedor pegar essa mercadoria, então tem um custo diferente do que quando o fornecedor vem de FOB, já entrega lá no porto. Aí tem que avaliar qual é o Incoterm, quem vai fazer o despacho na origem, que tipo de mercadoria que pode ter mercadoria, por exemplo, que tem bateria, tem alguns tipos de bateria que são consideradas mercadorias perigosas para transporte. Então você tem que pedir uma ficha de segurança do material, avaliar, mandar para o transportador, ver se ele vai aceitar ou não transportar esse tipo de mercadoria. Tem que ver se não é uma mercadoria que excede muitas dimensões do container padrão. De repente é uma mercadoria que tem uma dimensão muito alta, ela não cabe num container padrão, que é um frete mais barato, tem que colocar no outro container, que o frete é mais caro. Tem que saber qual que é o porto de origem, qual que é o porto de destino, data provável de embarque, portos diferentes têm custos de logística, de frete operacionais diferentes. É diferente eu mandar o frete para mandar uma mercadoria da China, para os principais portos ali do sul da China, para Porto de Santos, é bem diferente de mandar para Espírito Santo, de mandar para Salvador, de mandar para outros portos do Brasil, de mandar lá para os portos do Nordeste, do Norte. Então eu tenho que avaliar, até essa questão da logística tem que ser planejada. Então, tem que levantar todas as despesas tributárias e não tributárias. Vamos supor, você está importando, fazendo uma importação, dividindo container, a sua fatura tem 20 NCMs diferentes. Tem que saber o NCM de cada item, porque para cada um vai ser uma carga tributária diferente. Olha o trabalho que vai dar fazer uma planilha de custos dessa. E não existe resposta pronta, tá? Não existe resposta pronta de qual é o valor do frete, porque tem épocas do ano que tem demanda maior, demanda menor, mercado está com valores mais altos, no mercado está com valores mais baixos. O frete tem data de validade, ele não é eterno, ele tem dias, e o armador, o dono do navio, ele pode mudar a questão do frete a qualquer momento, se você não contratou, não reservou espaço, não confirmou o booking. Então, tem que correr atrás, tem que fazer pesquisa, tem que levantar não só as despesas de frete, de logística, tem que verificar também a questão de seguro, tem que verificar a questão
do frete rodoviário nacional, porque depois, se você tiver um veículo próprio, você pode até ir lá no porto pegar a sua mercadoria. Mas se você não tiver, ou for muita coisa, vai ter que contratar um frete rodoviário. Então, tem que verificar a questão dos custos com o despacho aduaneiro, custos com o despachante, uma consultoria para acompanhar, administrar todo o processo. Porque eu vejo muitas vezes a pessoa não tem conhecimento nenhum, não tem experiência nenhuma e tenta fazer o negócio sozinho. Igual recentemente, uma pessoa me procurou uns meses atrás, perguntando sobre dividir container, eu passei todas essas informações para ela, expliquei, passei lá os valores da nossa consultoria e ela sumiu. Aí agora, semana passada, me mandou mensagem, olha, eu fiz uma compra pelo site Alibaba, minha mercadoria está lá no Porto dos Santos, estou com um problema, como que eu faço para resolver? Eu falei assim, olha, eu não vou resolver problemas de importações que eu não planejei e não acompanhei. Eu até falei com ela, ó, te ofereci a consultoria, a oportunidade de você ter alguém com conhecimento para planejar e gerenciar todo o seu processo. Aí, se você quis fazer sozinha, sinto muito. Eu não vou entrar em processos que já estão com problema. Eu não pego o processo em andamento, que eu não planejei e não acompanhei, porque eu tenho certeza que tem muita coisa errada que muitas delas nem tem como resolver. Provavelmente ela nem sabia que a empresa dela tinha que ter habilitação no radar, ela não verificou se a mercadoria tinha licença de importação, ela não negociou as tarifas de logística antecipadamente, vai pagar as tarifas mais caras, absurdas possíveis. Ela não fez planilha de custos, não sabia o valor real que a mercadoria ia chegar no Brasil, vai pagar muito mais do que ela imaginou. Não sabia que tem que credenciar o despachante, não sabe nada. E tentou fazer sozinha, e deu errado. Já teve um outro caso também, de uma pessoa que me procurou um tempo atrás, eu passei o orçamento da consultoria, aí essa semana também entrou em contato comigo. Pois é, eu contratei uma empresa famosa aí, e para fazer uma importação grande, só estou tendo problema, então hoje a mercadoria não chegou. Eu falei assim, olha, também não posso fazer nada. Entra em contato lá com eles, explica a situação e tenta resolver. Porque eu não entro em problema dos outros, entendeu? Problemas que eu não criei, que eu não participei. Sempre que eu faço um processo, o primeiro passo é começar pelo planejamento. Em alguns casos, pode ser que o importador até desista de seguir em frente, pode ser que ele avalie que não compensa, porque não é toda importação que vai compensar importado do ponto de vista financeiro. Tem casos que compensam, tem casos que não, depende do perfil do importador, depende do perfil da mercadoria, depende do perfil da importação. Não existe regra pronta que você, por quanto que essa mercadoria qual que é o custo dessa importação? Não tem como falar sem fazer planejamento, isso não existe resposta pronta. Vejo muita gente aí jogando resposta pronta de custo e margem de lucro que não é real. A pessoa passa informação para a pessoa leiga que não tem conhecimento, a pessoa vai acreditar nessa história e não é real. Eu te dar um exemplo. Teve um caso aí que não é dividir no container, que eu fiz uma planilha, a pessoa está querendo fazer uma pequena importação e o perfil dela é remessa expressa. E no caso dela, eu fiz uma análise no regime de tributação normal, pagando os impostos separadamente, e no regime simplificado, você paga os impostos de forma unificada. No caso dela, a diferença, a importação, o custo total da importação no regime de tributação normal deu R$22 mil, custo total, e no regime de tributação simplificada ia dar uns 28 mil. Como que eu ia chegar a essa conclusão se eu não fizesse uma estimativa dos custos, não soubesse o NCM, não tivesse verificado as alíquotas dos impostos? Eu ia inventar para a pessoa que ela tem um custo X. Como que eu ia chegar à conclusão que valia mais a pena fazer no regime de tributação normal? Então, a mesma coisa, importação marítima tem que fazer planejamento, não tem resposta pronta, tem que correr atrás. E correr atrás significa fazer cotação com várias empresas de transporte, ter os bons contatos, saber negociar tarifas de logística, saber planejar a logística, entendeu? Então, é uma coisa que não é feita da noite para o dia. Por exemplo, no nosso caso aqui da consultoria, só para lembrar, eu tenho cerca de 30 anos de experiência com comércio exterior. Trabalho com isso desde 1995, quando eu fiz o meu primeiro estágio. A nossa empresa aqui, a GS Educacional, ela já tem 15 anos. Imagina quantos processos de importação eu já me envolvi. De todos os portes, de todos os tipos possíveis. Já tive carregamento aí de 1.000 toneladas de navio breakbulk, carga solta. Saiu lá da China, foi parar lá na República Dominicana. 1.000 toneladas. Eu tenho clientes aí que fazem importação de 200 contêineres por ano. Eu ajudo e dou suporte desde aquele que vai comprar uma caixinha pelo correio, que ele vai começar pequeno, fazendo importa fácil, remessa expressa, até aqueles que dividem container, aquele que pega o container inteiro, aquele que põe um navio lá para carregar. Então, imagina o conhecimento, a experiência que eu desenvolvi ao longo desses anos.
para conseguir chegar a fazer um planejamento da forma correta, avaliar a redução de custos, gerenciar e administrar todo o processo. Então, o primeiro passo é fazer o planejamento. E esse planejamento tem tempo. Não dá para eu fazer planejamento, igual teve uma pessoa que me procurou, expliquei para ele os custos para fazer o planejamento, o acompanhamento, pedi para ele levantar um monte de informação lá para o fornecedor, que a fatura estava péssima, a fatura não servia para nada, ele recebeu do fornecedor. Aí eu falei com ele, ok, agora o valor para fazer aí a primeira etapa da consultoria é X. Ah, eu não sabia que tinha que pagar não. Eu falei assim, pois é, eu não trabalho de graça. Fazer o planejamento gasta tempo, tem custos. Eu aciono pessoas no Brasil e no exterior, envolvo muitas pessoas para conseguir fazer um planejamento. Se eu pego uma fatura que tem muitos NCMs, dá um baita de um trabalho, tem que fazer rateio de tudo lá para jogar na planilha, para o importador chegar à conclusão qual que é o custo do produto dele. Eu não tenho condições de ficar fazendo planilha todo dia de forma gratuita para todo mundo que me procura. Impossível isso. Não vou fazer mais nada da vida, ficar só fazendo planilha. E muitas vezes para curiosos, pessoas que realmente nem têm condição financeira, nem interesse, nem capacidade de fazer uma importação. Então, tem que avaliar isso. Tá? Tem que avaliar. É o momento certo também de fazer importação? Tem capacidade financeira? Está pensando em investir nisso? Porque importar não é barato, gente. Mesmo que o frete seja barato, você acha que o frete marítimo é barato, mas tem muitas outras despesas da importação. E a gente tem que levar em consideração. Então, o primeiro passo é esse, fazer um planejamento e verificar se compensa ou não. Lembrando que esse planejamento ele vai levantar os custos da importação. Depois você tem que descobrir que tipo de empresa que você tem, se você é MEI, se você é lucro real presumido, se é simples, qual que é o custo para você comercializar isso no mercado interno, qual é o seu custo tem que avaliar a concorrência, e o quanto que a concorrência está vendendo esse mesmo produto, qual vai ser a sua possível margem de lucro. Isso aí é você que faz, isso aí não sou eu. Por isso que eu acho muito estranho algumas empresas, até pessoas famosas aí, que oferecem curso e consultoria, falando o seguinte, faça importação e venda por X, tem uma margem de lucro Y. Como que ele pode afirmar isso sem ter feito um planejamento, sem conhecer o tipo de produto? Vamos supor, tem estados, ou aqui em Minas, se você faz uma importação no regime de tributação via remessa expressa, regime simplificado, o ICMS é 25. Outros estados, você vai importar por correio, é 0. Como que eu posso virar para alguém e falar de cara que o custo dela vai ser X ou Y se eu não avaliei o contexto como um todo? Como que a pessoa pode afirmar que um determinado produto vai ser lucrável, vai ter lucro, que todo produto, que toda importação tem lucro? Isso não existe. Tem casos que compensam, casos que não compensam, depende do perfil de cada empresa. De repente, é um perfil que, por exemplo, mercadoria que precisa de controle de algum órgão do governo, é mais complicado uma empresa pequena começar. Então, se você descobriu que sua mercadoria precisa de Anvisa, então esquece, se você é MEI, você nunca vai importar produto que tem Anvisa. Se o produto tem Metro, tem Anatel, tem que correr atrás, os custos são altos, é processo mais caro, mais complicado, demorado. Tem que avaliar isso. Sua mercadoria é considerada perigosa, não dá para misturar com outras, então esquece. Não dá para compartilhar o container. E para compartilhar container, tem limite também de cubagem e peso por importador. Não adianta você pensar que você vai dividir um container, sua carga for muito pesada, tiver muita dimensão, que ele não vai. Você vai ter que colocar a sua carga no container sozinho. Então tem que avaliar qual o perfil da sua carga. Entendeu? É uma coisa ampla, tem que avaliar um contexto amplo. E mesmo assim, mesmo a gente planejando, gerenciando, ainda corre riscos que a gente não consegue prever. Igual agora recentemente aí, tá tendo uns problemas sérios lá num porto, que eu não vou citar o nome, lá em Santa Catarina, uma bagunça com o terminal de containers, o terminal não sabe onde está o container dos clientes, não consegue liberar os containers e fica cobrando diária, e maior confusão, o despachante não consegue resolver o problema, a pessoa entrando na justiça. Como que você vai avaliar uma situação dessa? Impossível. Como é que você vai descobrir que algo desse tipo vai acontecer? Não tem como. Então, assim, mesmo que a gente planeje, gerencie tudo, tem riscos que a gente não consegue prever. Mas se a gente tiver conhecimento, a gente pode tentar resolver de alguma forma. Agora, se a pessoa não tem conhecimento nenhum, aí fica difícil. Então, primeiro passo, terminei um pouquinho aqui. Então, primeiro passo, planejamento. Planejou, deu certo, se organiza para seguir em frente. Aí tem que habilitar a empresa no radar. Aí tem que ver até essa empresa tem certificado digital da pessoa física, certificado da pessoa jurídica. Tem gente que nem tem isso, a pessoa nem sabe o que é ICPF e CNPJ. Tem que habilitar a empresa no radar, você tem que ter o radar compatível com o volume de importação que você quer fazer. Vamos supor, eu quero importar 1 milhão, só que a minha empresa fatura 100 mil por mês, eu vou conseguir nunca. Não adianta tentar pedir um radar com limite além da sua capacidade, até isso a gente tem que avaliar.
se a sua importação está dentro do seu limite do radar. Então tem que habilitar o despachante aduaneiro, tem que definir quem que vai ser o transportador, tem que fazer negociação de tarifa de logística, tem que contratar seguro, tem toda uma metodologia para contratar seguro, não é uma coisa assim tão simples, como parece que é. Tem que orientar o fornecedor sobre a documentação, conferir toda a documentação antes do embarque, tem que gerenciar todo o processo. Então um processo desse marítimo demora muitas vezes meses para chegar no Brasil, desde o planejamento até concretizar a chegada do navio. Então, assim, é algo que demanda tempo, é um trabalho de longo prazo, que envolve muitas pessoas, muitos profissionais, e todos eles precisam ser capacitados, honestos. Então, por exemplo, da nossa parte aqui, a gente não vai ganhar over em cima de frete, igual vejo muitas empresas cobrando aí. Tudo bem, é direito deles, que eles agregam também valor ao que eles fazem de outra forma, mas aqui no nosso caso a gente agrega valor no nosso serviço de consultoria e nas parcerias que nós desenvolvemos e com o objetivo de quê? Reduzir custos e riscos para o importador. Eu não quero ficar milionário fazendo um processo de importação do cliente, ficar ganhando o máximo possível em cima de cada cliente. Eu quero oferecer para o cliente um valor justo pelo meu serviço, que é um serviço da consultoria, de administrador do processo, de gerenciar, que é o que a nossa empresa faz. Então a gente planeja, gerencia, coordena tudo e todos, coordena o importador, o fornecedor, o despachante, o agente de cargas, a empresa de corretora de câmbio, corretora de seguro, empresa de inspeção na China, se precisar, empresa de inspeção em outros países, transportador rodoviário nacional. A gente tem vários parceiros de confiança que atuam com a gente há muitos anos, há muito tempo, para estar fazendo esse processo da forma correta. Então sempre visando o quê? Diminuir custos e riscos para o importador. Então, por exemplo, se o agente de cargas virar para mim e falar que, Henrique, o frete hoje, eu tenho contato com vários agentes de carga, eu faço cotação com vários. Aí ele vira para mim e fala assim, olha, o preço hoje do metro cúbico, ou da tonelada, porque o frete marítimo ele é cobrado por metro cúbico ou tonelada, o que for proporcionalmente maior, igual eu recebi agora essa semana, $20 o metro cúbico. Eu vou te cobrar $20. Eu vou repassar para você o mesmo valor que o agente me passou, eu não vou ganhar over em cima disso. E nem vou cobrar comissão em cima do valor total da sua importação. Então você vai pagar o quê? A consultoria e os outros prestadores de serviço. Tudo isso vai estar listado aonde? Na estimativa dos custos da importação. Entendeu? Então, outro detalhe importante é que os nossos importadores, eles não dependem de outros importadores para embarcar os produtos deles. Eu não preciso ficar juntando carga de vários importadores para sair a mercadoria. Uma vez que o fornecedor falou que a mercadoria está pronta para coleta, pronta para embarque, a agente de cargas já conversa com ele, já verifica qual a próxima data de saída do navio, normalmente uma semana depois já embarcou e já veio para o Brasil. Eu não preciso ficar juntando carga de vários, nem ficar segurando as cargas na origem. Nossa empresa não faz isso, não precisa. Então a sua importação é separada de outros clientes que a gente tem, cada um. Então não interessa onde que está geograficamente. Dá para a gente gerenciar isso de qualquer forma. Não vai ter esses atrasos, igual eu vejo muitas vezes o pessoal reclamando. Já tem 1 mês, 2 meses que a mercadoria está parada lá na China esperando embarcar e não sai de lá. Então não tem esse problema. Então assim, é um conjunto de profissionais, de empresas envolvidas para fazer um trabalho desse de importação. A gente tem que valorizar nosso trabalho, nosso tempo, nosso conhecimento, porque a gente oferece para o cliente sempre o melhor. Então fez esse planejamento inicial, viu que compensa, se organiza para fazer o processo acontecer. Então é assim que funciona, tá? E lembrando que depois que a sua mercadoria chegar no Brasil, você vai ter que emitir sua nota fiscal de entrada. Isso aí é por conta do importador, porque existem vários sistemas emissores de nota fiscal por aí. Cada um tem o seu e a gente não dá suporte em sistema de emissor de nota de terceiro. A gente não fica dando suporte de informática para configurar sistema nem nada. Então, o despachante ele passa lá um modelo de nota, você usa esse modelo para emitir a sua. Mas a gente não vai ficar dando suporte para emissão de nota fiscal. Tá? Então tem que lembrar desse detalhe aí. Então, lembrar, importação é viável em alguns casos, sim, em outros casos, não. Margem de lucro, quem vai conseguir determinar é o próprio importador. Tá? A gente não consegue determinar margem de lucro de ninguém, porque a gente não sabe quais são os custos após a importação para você comercializar. A gente não fez análise de mercado, de concorrência, para avaliar qual que é o preço de outros produtos iguais, similares, e quanto você vai vender isso no Brasil. Então, cada um tem que saber o seu. Lembrando que algumas empresas também, dependendo do porte, normalmente importações maiores, você também pode usufruir de algum regime especial do ICMS na importação, que varia de acordo com cada estado do Brasil. Então, até isso a gente tem que avaliar. Se você é uma empresa que vai importar com frequência, grandes volumes, a gente pode até avaliar, de repente, um regime especial de importação. Mas é isso. Então, assim, o vídeo ficou longo, né, mas foi necessário.
para passar um pouco dessa experiência, desse feedback aí dos processos de importação. Se você tem interesse em conhecer mais sobre o nosso serviço, o nosso canal aí, tem muitos vídeos, já gravei muitos vídeos, mais de 500 vídeos sobre vários temas, vários assuntos. A gente tem os cursos também para quem quiser aprender importação. Tem curso que aprende comércio exterior de uma forma mais ampla, tem a consultoria, desde as pequenas importações, correio e remessa expressa, até as maiores, via marítimo, dividido container inteiro. Manda uma mensagem aí pelas redes sociais, no WhatsApp, acompanha o nosso trabalho, vê lá relatos de alunos e clientes, vê lá vídeos que mostram referências, né, de processos que a gente já fez, já acompanhou. E é isso, seja bem-vindo para entrar em contato, buscar mais informações, tirar mais alguma dúvida. Tenho o costume de atender o pessoal aí todos os dias, sábado, domingo, feriado, não tenho restrição em relação a isso. Se eu estiver disponível, vê a mensagem, eu vou responder. E a nossa equipe aqui, não sou apenas eu, são muitos profissionais capacitados, grandes parceiros aí de longa data e muita experiência, muito conhecimento, muita honestidade para a gente oferecer sempre melhor para cada importador. Então é isso aí, pessoal. Grande abraço a todos aí, até breve, até mais. Tchau, tchau.